Os lucros do VGHF11 cresceram pelo segundo mês consecutivo, mas os dividendos caíram. Peraí, como assim? Se você, assim como eu, ficou surpreso quando ouviu isso pela primeira vez, fica calmo porque hoje eu vou te explicar. Eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Investe. Já se inscreve e ativa o sino de notificações porque nesse canal a gente traz conteúdos para vocês sobre fundos imobiliários, ações e também sobre notícias do mercado financeiro. Então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E já manda esse vídeo para aquele amigo que quando ouvir isso também vai ficar confuso. Bom, acho que a maioria de vocês conhecem o fundo imobiliário VGHF11, até porque a gente já falou bastante aqui dele no canal, mas ele é um fundo de papel bem diversificado, ele tem parte da sua carteira em renda e parte em valor. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. E ele é um fundo que eu gosto muito, eu tenho ele em carteira, também vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, e eu tenho quase 50 cotas dele, e ele tá na minha carteira com uma performance incrível e também tá dando muito dividendo pro meu bolso. Então vamos lá, sem enrolação, vamos para a primeira notícia aqui do vídeo de hoje, que é uma notícia do site FIS.com, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. E olha só, pessoal, VGHF11 paga dividendos de 14,3% ao ano e gestão revela a sua estratégia atual. E olha só, o fundo imobiliário VGHF11 anunciou um resultado passível de distribuição de quase 9,21 milhões em setembro, com um segundo aumento consecutivo, já que em agosto esse lucro foi de 8,81 milhões. E já adiantando aqui embaixo, olha só, com o aumento desse resultado, o fundo imobiliário VGHF11 também elevou o montante distribuído em proventos, totalizando 9,41 milhões em setembro. Dividendos esses que foram pagos aí no dia 6 de outubro, dia 6 esse mês. Então olha só, em setembro o VGHF11 apresentou um lucro bom, segundo aumento consecutivo, e esse lucro foi aí entregue parte para os seus cotistas no dia 6 de outubro. E se a gente olhar aqui nos dividendos do fundo imobiliário VGHF11, a gente vê que antes estava aqui numa média de 12 centavos, né? E agora caiu esse dividendo para 10 centavos. E o que será que está acontecendo? Por que os lucros cresceram assim, mas o VGHF11 não está passando esses lucros para os cotistas? Para a gente entender melhor essa situação, a gente tem que ver como o VGHF11 tá no dia de hoje. Então vamos lá analisar direitinho aqui no Investidor 10. Olha só, o VGHF11 tá com R$ 9,50 aqui na sua cotação. O P sobre VP tá em 1,01, que indica que ele tá 1% mais caro do que ele vale no papel. Se a gente olhar aqui, o valor patrimonial dele é de R$ 9,42. Então está sendo negociado aí hoje 8 centavos acima do que ele vale no papel. E mesmo assim, essa pequena alta que está em relação ao valor patrimonial dela faz jus aqui pelo dividend yield, mais de 13,3% entrega aí para seus cotistas nos últimos 12 meses. E lembrando, tá, que esse dividend yield aqui tem influência da cotação, então para quem comprou as cotas lá atrás, está recebendo bem mais do que 13,3%, isso por causa do dividend yield on cost. Para você que não conhece o dividend yield on cost, no final do vídeo vai ter na tela final aí um conteúdo incrível para vocês falando sobre isso, e lá meu pai vai ensinar tudo sobre o dividend yield on cost, tá bom? Esse basicamente é o segredo para os investidores de longo prazo ganharem muito mais dividendos. Então fica até o final do vídeo para não perder também esse conteúdo. Continuando aqui, ó, ele tem uma ótima liquidez diária, mais de 2,5 milhões de reais negociados todos os dias, e valorizou bastante nos últimos 5 anos e também valorizou bastante no último ano, tá bom? Chegou aqui a R$ 8,00 e pouquinho e hoje tá a R$ 9,50, como a gente já viu. Reparem muito bem, olha só, cotas emitidas, ele tem mais que 72 milhões de cotas emitidas, e esse aqui é um dado muito importante para a gente entender o porquê que os dividendos por cota caíram, tá bom? Olha só, o último dividendo aqui já tá com 10 centavos, que foi aquele que eu mostrei para vocês, mas em geral, o retorno do investimento do VGHF11 está muito bom em 2 anos, 1 ano, 3 meses e também 1 mês, tá bom? Então ele tá dando um bom retorno aí para os seus cotistas. E um detalhe que eu acho muito interessante também é esse simulador de Magic Number do VGHF11. Basicamente, o Magic Number é o número de cotas do fundo imobiliário que você precisa para que todo mês, com os próprios rendimentos, você consiga comprar mais uma cota dele sem tirar nenhum dinheiro do seu bolso. Então aqui a gente vê que para gerar o efeito bola de neve com o VGHF11, a gente precisaria
de 95 cotas, já que o último dividendo foi de 10 centavos. Se a gente tivesse 95 cotas do VGHF11, a gente ia receber mais ou menos R$ 9,50, que já seria suficiente para a gente comprar mais uma cota do VGHF11 e, consequentemente, no mês que vem receber mais dividendos ainda. Então esse aqui é um número muito importante, guardem ele, tá bom, pessoal? Magic Number dos fundos imobiliários aí vai com certeza alavancar mensalmente a sua carteira. E olha só, os dividendos dele aqui estão muito bons. A gente vê que a média dele no último ano foi de 13,34%, como a gente viu lá em cima, mas a média do dividend yield nos últimos 5 anos é de 16,43%. Olha só, colocar aqui os últimos 5 anos e a gente vê que ele estava distribuindo bastante dividendos e até hoje ainda está distribuindo bons dividendos, tá bom, pessoal? Esse dividendo, mesmo que seja de 10 centavos, já equivale a mais do que 1%. Então continua sendo um ótimo dividendo que ele está distribuindo aí pra gente cotista. Então, em geral, o fundo tá indo muito bem, mas os dividendos caíram esse mês. Mas o que está acontecendo? Por que esse lucro que está crescendo no VGHF11 não está sendo refletido no dividendo? Eu acredito que todos vocês ficaram sabendo aí da emissão de cotas do VGHF11. Foi a 5ª emissão que esse fundo já fez. Então, basicamente, uma emissão de cotas num fundo imobiliário ocorre quando a gestora precisa levantar um valor para fazer algum investimento ou aumentar o caixa do fundo. Basicamente, a gestão ela sempre faz essas emissões quando ela precisa levantar algum dinheiro para fazer algum investimento. E o que ela faz? Ela coloca mais cotas do fundo no mercado, então para conseguir então levantar esse dinheiro e fazer o investimento que ela precisa. Então eu já tô aqui com uma notícia da Suno para a gente entender mais sobre essa emissão que teve, tá bom? A gente já fez vídeo aqui no canal, inclusive eu e meu pai participamos dessa emissão e daqui a pouco também vou mostrar aqui na Rico para vocês. E como eu falei, tô aqui na Suno, olha só, VGHF11 anuncia nova oferta milionária. Essa oferta não é recente, não é desse mês, faz 1 ou 2 meses mais ou menos, mas para a gente poder entender, olha só, aqui fala que o mínimo de cotas que eles queriam colocar no mercado era de 3,23 milhões, que totalizariam aí 30 milhões de reais que eles captariam, mas a ideia era captar até no máximo 250 milhões de reais para poder fazer esse investimento, para colocar o dinheiro em caixa, de acordo com a necessidade que a gestão e o fundo precisarem. Então foi isso que aconteceu, a gestora conseguiu aí levantar esse valor que ela estava querendo levantar e consequentemente ela colocou mais cotas no mercado. Por isso que eu falei aqui no Investidor 10 que é importante a gente lembrar desse número aqui, que agora está em 72 milhões de cotas. Mais cotas aqui no mês de agosto entraram aqui. Então o que acontece? Como eu falei, eu participei da emissão de cotas que teve do VGHF11 e eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha só. Eu tirei um print aqui da Rico, olha só, a subscrição do VGHF11 foi realizada e isso foi no dia 11 de agosto. E ainda em setembro eu recebi dividendo do VGHF13, que foram as cotas que eu subscrevi. E agora, como essas cotas que eu peguei na subscrição já foram transformadas em cotas normais em VGHF11, a gente vê aqui que agora eu tô com 43 cotas. Então a gestora fez aí uma nova emissão de cotas, colocou mais cotas no mercado e colocou a um preço menor do que ela estava sendo negociada. Assim os investidores teriam um incentivo, né, em investir no VGHF11 por um preço um pouco mais barato para ajudar assim a gestora a levantar esse dinheiro e fazer os investimentos dela. Então qual que é a ideia da emissão? Você capta esse dinheiro para fazer um investimento para aumentar o lucro no curto, no médio e no longo prazo. E é o que a gente já tá vendo agora, olha só pessoal. Já começou há 2 meses aí, já teve aumento nos lucros, foi de 8 milhões e 800 mil reais em agosto para em setembro 9,2 milhões de reais. Então a subscrição já tá fazendo aí a sua parte de aumentar os lucros. E isso foram só 2 meses, tá bom, pessoal? A ideia é esses investimentos aumentarem os lucros aí por mais tempo, pro médio e pro longo prazo. Beleza, Gabriel, eu entendi o que é a subscrição, entendi que o VGHF11 está aumentando os lucros, mas por que o dividendo caiu? Olha só, como eu falei, novas cotas foram emitidas aí no mercado e mesmo que o lucro tenha subido, agora o fundo tem mais cotas, tem mais pessoas para dividir esse valor. Se você não entendeu, eu vou dar um exemplo. Imagina comigo que eu tenho uma empresa e contando comigo são 10 sócios. Se a empresa lucrar 1 milhão de reais no mês, basicamente a gente tem que dividir esse lucro para os 10 sócios. Então são 100 mil reais para cada um. Mas assim como o VGHF11 fez, se eu precisar de um investimento e abrir participação na minha empresa para mais 2 sócios, por exemplo, agora contando comigo teriam 12 sócios. Então o valor que eu ganhar, o valor que a empresa arrecadar e que ela lucrar tem que ser partido entre os 12 sócios. Ou
Ou seja, mesmo que o lucro aumente um pouco, a gente tem mais gente para repartir esse lucro. E com o VGHF11 não foi diferente, ele tinha ali o seu lucro estável e estava distribuindo para os seus cotistas. Quando ele fez essa emissão, começaram a ter novas cotas no mercado e esse lucro que ela tem que dividir para mais pessoas. Por isso que o dividendo por cota do fundo imobiliário VGHF11 deu uma leve caída, porque agora ele tem mais cotas para distribuir esse dividendo e consequentemente afeta aí um pouco o rendimento. Mas a ideia a longo prazo é esse dividendo ir crescendo com os investimentos que foram feitos e com o dinheiro que foi colocado aí em caixa, para poder aumentar o número de contratos, aumentar o número de financiamentos, de crédito aí do fundo imobiliário e consequentemente no futuro ir dando mais lucros. E mesmo assim, pessoal, olha só, na minha carteira o fundo imobiliário VGHF11 tá indo muito bem. Como eu falei agora, eu tenho 43 cotas e mesmo com esse dividendo meio baixinho que veio aí no mês de outubro, veio aí para minha conta R$ 4,30, foram 10 centavos de cada cota e tem 43, então deu R$ 4,30. E o VGHF11 na minha conta, ele tá indo muito bem, olha só. Se a gente contar só a rentabilidade dele normal, só da cotação, eu tive aqui quase 6% de rentabilidade. E os proventos acumulados que eu já ganhei com ele foram mais de R$ 24, então deu aí para reinvestir e consequentemente aumentar os meus dividendos. Então, a rentabilidade com os proventos está aí próximo de 16%. E olha que o VGHF11 só tá na minha carteira há mais ou menos 6 meses, tá bom? Então, em 6 meses, ter mais de 16% aí de crescimento com o ativo tá muito bom, pessoal. Tô feliz demais. Então, mesmo que tenha aí vindo um dividendo um pouco menor esse mês, a gente continua com o VGHF11, eu pelo menos continuo. E a longo prazo, os investimentos que eles forem fazendo com esse dinheiro arrecadado da emissão vai aumentar aí os lucros e consequentemente vai estabilizando o dividendo por cota e vai aumentando também. Então, pessoal, fiquem tranquilos, vocês investidores do VGHF11, que renda variável é assim mesmo. Num mês a gente está ali estável, no outro dá uma caída, mas a gente pensa sempre, a gente investe sempre pensando no longo prazo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas estude o VGHF11, ele tem uma carteira muito boa e bem diversificada, tá bom? Então, pessoal, eu aconselho muito que vocês analisem o VGHF11, isso não é uma recomendação, mas estudem o fundo e se fizer sentido na sua estratégia, com certeza aí não perca tempo e invista o quanto antes. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos que a gente está trazendo para vocês. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até mais!